Deus começa a Semana Santa te dando esperança do perdão. Deus começa a Semana Santa mostrando que uma mulher que tinha todos os pecados, todos os vícios tomando conta da vida dela, se tornou uma das que mais amou o Senhor. E abre a Semana Santa consolando Jesus, sendo alegria para Jesus, porque decidiu viver a vida nova. Eu te olho nos olhos agora, com o olhar de Jesus. O próprio Jesus te olha nos olhos e te diz: filho, filha, você está começando a Semana Santa, a grande semana da sua vida. Não é algo que é comemorado somente, que é lembrado do que aconteceu há 2000 anos, mas é algo que hoje acontece na sua vida. E hoje, na segunda-feira, abrimos a Semana Santa com essa palavra que diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que havia ressuscitado dos mortos. Essa leitura está falando de 6 dias antes da Páscoa. 6 dias antes do domingo é a segunda-feira santa. A leitura está te trazendo, atualizando aquilo que aconteceu aqui, que está proclamado nessa leitura, está acontecendo agora com você, que se preparou durante 40 dias para entrar na Semana das Semanas. A palavra de Deus é viva e eficaz. A liturgia que nós vivemos, ela não lembra, ela atualiza. O que você vai ouvir nessa palavra agora é algo que está acontecendo na sua vida. Assim como Jesus entrou na casa de Lázaro, de Marta e de Maria Madalena, e ali Jesus recebeu o amor daquela família e recebeu também o ódio do seu discípulo traidor. Isso está sendo atualizado agora na sua vida. Por isso, eu te convido de ouvir essa palavra que diz: 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi para Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Olha só, uma família que amava Jesus, que se preparou para acolher Jesus, que consolava o coração de Jesus de tantos outros que traziam angústia. Marta servia ao Senhor. Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Lázaro conversava, acolhia Jesus. E Maria, tomando quase meio litro de perfume, a leitura literal diz, 1 libra de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixai-a. Ela fez isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres, sempre os tereis convosco, enquanto a mim, nem sempre o tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. E então os sumos sacerdotes decidiram matar Jesus, matar também Lázaro, porque por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Essa para nós é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Isso que foi proclamado aqui está acontecendo agora nessa semana. 6 dias antes da Páscoa, Jesus entra na casa daqueles que o amavam. 6 dias antes da Páscoa, Jesus está te convidando. Você se preparou 40 dias para este momento. Como diz aquela canção, tenho esperado este momento, tenho esperado que viesses a mim. Tenho esperado, Jesus esperou.
E diz a palavra de Deus em Lucas 22, eu desejei ardentemente esse momento convosco, essa ceia convosco. Jesus esperou ardentemente essa Semana Santa. E hoje, segunda-feira santa, é o dia do amor. É o dia do perfume derramado, mas é o dia também do ódio de Judas. Olha que coisa linda. Jesus quis começar a Semana Santa com esta mulher que era uma grande pecadora, mas que agora derrama todo o seu perfume sobre Jesus. Olha só, gente, que lindo. Jesus prometeu que onde se pregasse o Evangelho, seria recordado o que esta mulher fez. E por isso nós iniciamos a Semana Santa com ela. Está lá em Mateus 26, 13. Em verdade eu vos digo, aonde quer que for pregado em todo o mundo este Evangelho, também o que ela fez, este perfume que ela derramou sobre os meus pés, será contado para a sua memória. A única santa que Jesus diz que será feito memória do que ela fez em todos os lugares onde pregar o Evangelho, vai dizer o que ela fez, esse perfume que é derramado, e isso está se cumprindo agora, nessa segunda-feira santa. A igreja está fazendo memória do momento em que Maria Madalena pôde ungir os pés de Jesus com perfume caríssimo, porque ela não pôde ungir na hora da morte. Na hora da morte, tiveram que levar o corpo às pressas. Por isso as mulheres tentaram levar a unção no outro dia de madrugada. Mas ali já não existia mais um corpo morto. Ali o Cristo já havia ressuscitado. Por isso, o coração de Jesus estava muito angustiado. E ele precisava do consolo dos amigos. E ali naquela casa ele recebeu Marta, cada um do seu jeitinho. Marta cozinhando, preparando aquele alimento com amor. Lázaro acolhendo, conversando com Jesus, dando a hospitalidade, dando palavras de um amigo. E Maria Madalena, aos seus pés, dava toda a riqueza que ela tinha. A palavra de Deus diz que ela não derramou um pouco, ela quebrou, ela deu tudo, de forma que não sobrou mais nada. E a casa ficou cheia daquele perfume que representava o amor daquela família para Jesus. Mas naquela mesma noite, a gente vai ver uma outra pessoa que fica muito incomodada com esse amor dado a Jesus. Olha só como é forte. Primeiro eu quero meditar com você, porque é que a gente começa a Semana Santa com uma das pessoas que mais amou a Deus nesse mundo. Uma das almas que mais amou a Deus nesse mundo é quem Deus escolheu. Jesus disse, Mateus 26, 13, que em todos os lugares iria fazer memória do que Maria Madalena fez. E por que nós começamos com ela? Uma das almas que mais amou a Deus. Olha o que diz São Francisco de Sales, gente, doutor da igreja. Ainda que nós não honremos Maria Madalena como virgem, porque ela não era virgem fisicamente, ela perdeu a sua virgindade, ela viveu com uma vida devassa, não é? Ainda que nós não a honremos como virgem, se levarmos em conta a eminentíssima pureza que ela guardou depois da sua conversão, ela não deve ser chamada de virgem, mas sim de arquivirgem. Olha o que o doutor da igreja, São Francisco de Sales, está dizendo. Que Maria Madalena não é chamada de virgem, mas que a igreja pode chamá-la de arquivirgem. O que é um arcanjo? Arcanjo é um grande, imenso anjo. O que é uma arquidiocese? É uma diocese bem maior. Então Maria Madalena é mais do que uma virgem. Olha o que o doutor da igreja está dizendo. Mesmo que ela não tenha sido virgem fisicamente, o seu arrependimento e o seu amor foi tão grande. Não sou eu que estou dizendo isso, é São Francisco de Sales, esse grande sábio, está dizendo que ela deve ser chamada arquivirgem, porque uma vez purificada na fogueira do amor sagrado, recebeu tão excelente castidade e tão perfeita caridade, que depois da mãe de Deus, ela foi quem amou a Jesus Cristo. Quem mais amou a Jesus Cristo. Amou com os serafins.
e ao amá-lo foi mais admirável do que os serafins, pois os serafins obtêm o amor sem dificuldades e conservam. Mas esta santa adquiriu o amor com grandes suores e cuidados, e o conservou com temor e solicitude. Gente, isso é tremendo. São Francisco de Sales está dizendo que nós estamos começando a Semana Santa com uma santa que foi uma grande pecadora, que não pôde ser contada no número das virgens, mas que Deus elevou ela acima das virgens. Nas revelações de Jesus, a mística italiana Maria Valtorta, Maria Madalena chora, porque ela vê outras virgens se aproximando de Jesus e seguindo naquela pureza, de nunca ter caído no pecado mortal na área da castidade, nunca terem perdido a virgindade de modo ilícito, porém, e queriam se consagrar, viver só para Deus. Ela chorava e Jesus chega para ela e diz: filha, não chore, porque tu serás elevada acima das virgens. Olha o que Jesus diz. Olha o que se tornou o amor dessa mulher. Se você vai à França, na igreja de Madeleine, por exemplo, você vê a imagem dela junto com 2 serafins que a elevam e junto com ela adoram o Senhor. Você vai ver em vários outros lugares, na piedade cristã, imagens parecidas, ela unida aos coros dos anjos, ao mais alto coro dos anjos, dos serafins, e segundo São Francisco de Sales, ela está mais do que os serafins. Não sou eu que estou dizendo, é ele, porque os serafins não precisaram sofrer para chegar a essa pureza do amor, e ela sofreu. Olha o que diz outro grande doutor da igreja, o professor de Santo Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno. Ele vai dizer assim: assim como Santo Alberto Magno afirma como coisa certa que no mundo da graça, assim como no mundo material, Deus quis fazer 2 grandes astros, como 2 grandes estrelas, a saber, 2 Marias. Maria, a mãe do Senhor, a Virgem Maria, e Maria Madalena, a irmã de Lázaro. Santo Alberto Magno está dizendo: a maior é a Virgem Maria, ela preside o dia da inocência. Ele está comparando com o sol e a lua. Durante o dia quem preside é o sol, e ele compara a Nossa Senhora que preside o dia da inocência. Quer dizer, Nossa Senhora representa as almas que nunca cometeram um pecado mortal. Representa essas almas que por amor a Jesus sacrificaram e conservaram a sua pureza, sua castidade e a pureza do coração também, em não cometer pecado mortal. Guardaram a inocência original, como por exemplo Santa Teresinha, que nunca caiu em pecado mortal, mas ela diz: eu fui mais perdoada do que Madalena, porque se não fosse a misericórdia de Deus eu teria caído. E outra, a menor, é Maria penitente, Maria Madalena, colocada aos pés da Virgem Santíssima para presidir a noite da penitência, não o dia da inocência, e iluminar o caminho dos pecadores, que assim como ela, buscam o arrependimento. A lua com as suas fases assinala os dias de festa na terra. Assim também Maria Madalena no céu assinala a alegria dos anjos de Deus quando os pecadores fazem penitência. Maria Madalena representa todos os pecadores arrependidos, e assim tem sido na história da igreja. Quando você vê uma pessoa voltando para Deus, muitas vezes a gente fala, né, até então de alegria, brincando: olha, uma Madalena arrependida que está voltando para o Senhor. Por quê? Porque isso é profético. Nossa Senhora, se alguém como São Domingos Sávio, como São Luís Gonzaga, conserva a sua pureza, a gente diz: nossa, foi puro como a Virgem Maria, imitou a Virgem Maria. E se alguém se arrepende como o filho pródigo, a gente diz: esse daí é como a Madalena arrependida, encontrou a misericórdia. Foi uma ovelha desgarrada que foi resgatada. Maria Madalena sempre foi a referência de um pecador arrependido que é resgatado pelo amor de Jesus. Porém, a gente vai ver que no dia de hoje, a gente vê uma contradição. Uma pessoa que foi liberta de muitos demônios
e uma que escolheu ficar com os demônios. Olha o que aconteceu na vida de Maria Madalena, no dizer de outros doutores da igreja. O grande São Beda beneditino vai dizer assim: 7 demônios haviam saído dela. Significa que ela teve todos os vícios. Olha só, gente. Deus começa a Semana Santa te dando esperança do perdão. Deus começa a Semana Santa mostrando que uma mulher que tinha todos os pecados, todos os vícios tomando conta da vida dela, se tornou uma das que mais amou o Senhor. E abre a Semana Santa consolando Jesus, sendo alegria para Jesus, porque decidiu viver a vida nova. Olha o que diz também São Gregório Magno, Papa, doutor da igreja, também foi beneditino. O que se entende por 7 demônios, senão todos os vícios? Pois o número 7 na Escritura representa universalidade. Maria Madalena teve 7 demônios, porque havia cometido toda sorte de pecados. Isso está escrito lá em Lucas capítulo 8, versículo 1, que Maria Madalena foi liberta de 7 demônios. Por quê? Porque ela estava tomada por todos os tipos de vícios e pecados. Uma pessoa como essa se tornou o ícone. Até São Paulo vai dizer na carta a Timóteo, 1 Timóteo 1,15, São Paulo vai dizer assim: eis uma verdade digna de fé. Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o primeiro. Ou outra tradução, dos quais eu sou o principal. São Paulo se considerava o pior dos apóstolos. Ele trabalhou mais do que todos. Ele tinha habilidade de falar, ele falava outras línguas, ele sabia escrever, ele estudou a lei, a Torá, ele era um fariseu. Muitos não sabem, Paulo era um fariseu. Estudou na melhor escola dos fariseus, sob Gamaliel. Era um homem douto, estudado, mas ele dizia que ele era o menor dos apóstolos, porque ele perseguiu a igreja de Deus. E ele diz essa frase linda: eis uma verdade digna de fé. Jesus não veio a esse mundo para salvar quem já é santo, ele veio para salvar os pecadores, e eu sou o primeiro dessa lista. Na sua humildade, Paulo dizia isso. Mas só que antes de Paulo, teve Madalena. Antes de Paulo, teve o bom ladrão. Antes de Paulo, teve outros. Ele diz que é o principal na sua humildade, mas na verdade, Maria Madalena desceu muito mais baixo do que São Paulo. E também, como disse São Francisco de Sales, subiu bem mais alto. Jesus mesmo vai ensinar que essa gratidão de Maria Madalena que levou a ela a subir tão alto. E se talvez alguém fique com dúvida: irmão, o senhor não está confundindo não, né? Maria Madalena não é a mesma irmã de Marta e Lázaro, e não é a mesma pecadora de Lucas 7, que chora aos pés de Jesus. Quem está dizendo isso não sou eu. Existem outras teorias teológicas que seguem Orígenes, que seguem os padres gregos, mas São Beda vai dizer que a maioria dos padres da igreja acreditam que Maria Madalena é a mesma mulher de Lucas 7, pecadora, e a mesma irmã de Marta e Lázaro. Também a grande maioria dos doutores da igreja, quase todos os 36 doutores da igreja, citam Maria Madalena sendo a mesma irmã de Marta e Lázaro e a mesma pecadora na casa do fariseu. Só não é a mesma adúltera de João 8. Isso daí não pode confundir. A mulher adúltera é outra coisa, né? A ela Jesus diz: vai e não voltes a pecar. Para Madalena, em Lucas 7, Jesus diz: mulher, grande foi a tua fé. Grande amor você demonstrou, vá em paz, né? A tua fé te salvou. Ele não precisa dizer para ela não pecar, ela mesma veio aos pés dele chorar os pecados. Então, se você está dizendo o irmão está confundindo, não. Eu só estou seguindo a tradição da igreja e a tradição de 90% dos santos e doutores da igreja, né? E eu sou de espiritualidade carmelitana, sigo o que São João da Cruz, Santa Teresinha e Santa Teresa acreditam, né? Eles ensinam desse jeito, São Beda ensina assim. E Maria Madalena é sim, ao meu ver, ao ver de todos esses santos, essa grande santa que é a irmã de Marta e Lázaro, a mesma de Lucas capítulo 7,
né? São Beda vai explicar isso muito bem. Aliás, São Beda vai dizer assim, olha só o que ele diz. É muito mais de acordo com o texto sagrado do Evangelho atribuir a mulher de Lucas 7 e a irmã de Marta e Lázaro como uma única pessoa, como demonstrou com erudição o tratado que escreveu expressamente. Não, isso aqui não é Dom Beda falando. É um livro de Madalena dizendo que o grande santo, o único bispo da Inglaterra que não aceitou a corrupção do rei Henrique VIII, São João Fisher, bispo de Rochester, escreveu um grande tratado para defender que Maria Madalena é a mesma irmã de Lázaro e Marta, que é a mesma de Lucas 7, a pecadora arrependida. E aí o que acontece? Lá em Paris, na faculdade mais importante de todas da época, em 9 de novembro de 1521, todos foram proibidos de pregar diferente disso, de que são mulheres diferentes. Não, por causa de um tratado escrito por São João Fisher, explicando isso, que eu não vou me deter aqui nessa explicação, está se dizendo, né, foi proibido de pregar que Madalena seja dividida em 3 mulheres diferentes. Uma é Maria de Marta, de Betânia, outra é Maria de Magdala e outra é a pecadora de Lucas 7. É a mesma mulher, gente, no dizer de vários santos. É a mesma mulher. E essa mulher que foi liberta de 7 demônios, começa a Semana Santa te trazendo esperança de que você também pode, por mais pecador que seja, pode experimentar nessa Semana Santa uma vida nova. Meu irmão, minha irmã, nesse dia de hoje nós vemos uma grande contradição. Alguém que consola muito o coração de Jesus, Marta, Lázaro e Maria Madalena, e alguém que fere muito o coração de Jesus, está angustiado por um amigo que trai a Jesus. Maria Madalena pecou muito e Judas também pecou muito. Mas a grande diferença é que você vai guardar no seu coração essa noite. Eu e você também pecamos muito. Eu não sei se você teve a graça de nunca cometer um pecado mortal. Eu, infelizmente, não tive essa graça. Eu precisei de grandes desgraças na minha vida para eu reconhecer a maior de todas as desgraças, que é o pecado mortal, que nos leva para o inferno. Eu precisei de 2 acidentes gravíssimos, de dar de cara com a morte, para acordar para a vida espiritual, acordar para o céu, para não ser ingrato a Deus, para mudar de ideia e entregar os meus pecados a Deus. E nesse dia de hoje, a grande diferença que nós vemos é que Maria Madalena pecou muito, Judas também pecou muito, mas uma dessas pessoas soube entregar os pecados a Jesus, e a outra não. Quando Maria Madalena estava lá em Lucas 7, na casa do fariseu Simão, e ela foi pedir perdão dos seus pecados, e não conseguiu nem falar, começou a chorar. E com as suas lágrimas lavou os pés de Jesus, e enxugou com os cabelos, que eram usados para a vaidade, para o pecado. Ao ver isso, os fariseus começaram a cochichar. Esse homem não é profeta, senão ele saberia que essa mulher é uma mulher impura. Quem é essa mulher que está tocando nos pés dele? E Jesus, conhecendo o pensamento deles, lendo o pensamento deles, Jesus falou: Simão, eu tenho uma coisa para te perguntar. Um homem devia 50 moedas de prata. O outro devia 500 moedas de prata. Uma moeda de prata equivalente a uma diária de um trabalhador. Hoje seria talvez 100 a 200 reais. Né? Como eles não tinham como pagar, o Senhor perdoou a dívida dos 2. Um que devia 50 e outro que devia, quer dizer, mais do que um mês de trabalho, e outro devia 500, o equivalente a quase 2 anos de trabalho. Qual deles vai ser mais agradecido ao seu Senhor? E os fariseus responderam: com certeza, Senhor,
aquele que recebeu um grande perdão, que foi perdoado de 500 moedas. O que Jesus quis dizer com isso? Existem pessoas que acham que cometeram poucos pecados na vida e por isso confessam pouco os seus pecados a Deus. Mas existem pessoas que pecaram bastante e reconheceram esses pecados. Imagina que você me devesse 50 mil reais e uma outra pessoa devesse 500 mil reais. Se eu te perdoasse, você ficaria feliz. Mas a pessoa que me devia 500 mil reais ficaria exultante de alegria, porque a vida dela ia desgraçar todinha. E por causa desse perdão ela estava livre, feliz. Jesus vai dizer: quando eu entrei na sua casa, você não me deu o beijo que todo hóspede dá na terra dos judeus, sempre é costume. Ele não fez isso, esse gesto de carinho, de acolhida, porque ele não amava Jesus. E ele disse: olhe para ela, desde que chegou, não para de beijar meus pés. Você não lavou meus pés com água, como é costume, porque em Israel os caminhos são todos sujos, os animais passam naquelas estradas, tem fezes de animais, é sujeira, poeira. É costume ao chegar na casa, lavam os pés daquele que chega. Diz: e ela lavou com suas lágrimas, enxugou com os cabelos. Você não passou óleo, não é, na minha cabeça, como era costume. Ela, ao contrário, colocou perfume nos meus pés. E Jesus diz: aquele que muito é perdoado, tem muito amor. E ela, todos os seus numerosos pecados estão perdoados, porque ela amou. Você não me amou, você não me acolheu. Você não soube reconhecer que você é um pecador. Como naquele outro caso da adúltera, que é outra mulher. Quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Aqueles homens não reconheciam que eram pecadores. Precisou Jesus envergonhar eles. Por isso, Jesus diz: ela amou muito, porque ela foi muito perdoada. A mesma coisa acontece com Judas, gente. Parece coincidência, mas não é. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. E ficou irritado com esta mulher, que estava derramando um perfume que custava 300 moedas de prata. Para Maria Madalena, Jesus valia muito mais do que todas as riquezas. Para Maria Madalena, Jesus valia tudo. Por isso, no Evangelho de Marcos, diz que ela não só derramou, ela quebrou o frasco para derramar tudo, uma libra inteira de nardo puro, 300 moedas de prata, são 300 diárias, são 10 meses de salário. Judas, ao avaliar Jesus, como está profetizado em Zacarias, avaliou Jesus pelo preço de um escravo. Sabe por quê? Porque para Judas, Jesus era algo que servia para ele. Jesus servia a Judas. Era útil para ele, porque ele queria poder. E quando ele viu que Jesus não era mais útil, porque Jesus não era o rei que ele esperava, ele vendeu Jesus. Jesus era como um objeto descartável para Judas, não tinha valor, vendeu pelo preço de um escravo, porque para Judas, Jesus era um escravo dele. Para ele, Jesus valia menos que o perfume. Por que esse desperdício com Jesus? Esse perfume podia ter sido vendido por 300 moedas de prata. Gente, isso é ridículo. Judas avalia Jesus menos do que o perfume. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Sabe por que aconteceu isso? Igualzinho na historinha que Jesus conta para o fariseu. Porque Judas não quis entregar seus pecados a Jesus. Essa foi a diferença de Madalena para Judas. Judas não quis entregar os pecados para Deus. Será que agora, nessa quaresma inteira que você se preparou, será que nessa quaresma inteira você fez uma boa confissão? Será que você tomou decisão de deixar esses pecados de estimação? Porque pecador todos nós somos. Mas
Madalena e Judas eram pecadores, mas Judas não entregou os seus pecados a Jesus. Sabe o que Madalena fez? Ela entregou tudo, ela se arrependeu e por isso no coração dela tinha gratidão. Por isso o coração dela queria dar tudo de volta a Jesus. Ela queria entregar todas as suas riquezas. Como diz a canção da nossa Madre Kelly, a poesia de Santa Teresinha, todos os meus perfumes são teus para sempre. Será que você já entregou os seus pecados a Jesus? A palavra de Deus diz que Maria Madalena quebrou o frasco. Esse quebrar o frasco significa, primeiro, rasga o teu coração diante do Senhor. Derrama as tuas lágrimas diante do Senhor. Você só vai ter gratidão se você entregar os seus pecados a Jesus. Você só vai amar Jesus se você deixar Ele te lavar. Quando Jesus quis lavar os pés dos discípulos, representava Ele perdoar os pecados deles, que Ele iria perdoar na cruz. Quando Ele chegou para Pedro, Pedro não queria que Jesus, o Mestre, o Senhor, lavasse os pés dele. Isso é um papel de um escravo. Não, Senhor, eu que sou teu escravo. Nunca tu lavarás meus pés. Jesus disse assim: se eu não te lavar os pés, você não vai ter parte comigo. Aí Pedro disse: então me lava inteiro, Senhor. Lava a cabeça, lava tudo. O que Jesus estava dizendo para Pedro está dizendo para você? Se você não deixar eu te lavar no sacramento da confissão, você não vai celebrar essa Páscoa comigo. Você não vai ter parte comigo. Você está longe de mim. E é somente me entregando os teus pecados que você vai estar unido comigo. Chora os teus pecados. Eu quero te perdoar. Eu quero te dar o abraço que o Pai deu no filho pródigo. Pedro errou, negou, mas Pedro se arrependeu, pediu perdão com humildade e cumpriu a sua missão. Judas não. Ele sentiu remorso. Remorso é quando a consciência pesa de algo ruim, mas não é o arrependimento verdadeiro. Judas não quis entregar os seus pecados ao Senhor. Mesmo na hora que Jesus olhou para ele com aquele beijo falso e disse: amigo, é com um beijo que tu traz o Filho do Homem? Judas não quis entregar os seus pecados ao Senhor. Não quis deixar Jesus lavar a alma dele. Não quis deixar o Redentor redimir a ele. Madalena talvez fosse mais pecadora que Judas. Mas Madalena se abaixou, se humilhou. Em Lucas 7 vai dizer que ela foi lá, todos conheciam ela. Ela foi se humilhar, ela foi pedir perdão. E nem isso ela conseguiu, porque o seu coração se comoveu. Ela começou a chorar, não disse palavras. Não disse: Senhor, eu peço perdão por meus muitos pecados. Mas aquelas lágrimas disseram tudo. E ela ouviu Jesus dizer: vá em paz, a tua fé te salvou. Você muito amou, por isso seus muitos pecados são numerosos, são perdoados. Se você não entregar os seus pecados a Jesus, você não vai gerar gratidão no seu coração. Você não vai ter parte com Jesus. Filho, filha, se você não se confessou nessa Semana Santa, você não está derramando esse jarro sobre os pés de Jesus. O primeiro jarro que tem que ser quebrado é o seu coração, com as suas lágrimas de arrependimento no confessionário. Só depois de quebrar o jarro do coração, de chorar aos pés de Jesus, lá em Lucas 7, é que você vai ver João 12, ela derramando o perfume. Já em Lucas 7, ela derrama o perfume logo depois de chorar e lavar os pés do Senhor, com as lágrimas e enxugar com o cabelo. Por isso, o primeiro jarro que você deve quebrar é o seu coração. Quebranta o teu coração. Faça uma boa confissão, um bom exame de consciência. Porque se você não fizer isso, existe o risco de acontecer como Judas.
de você ficar distante do Senhor. Judas não amou o Senhor, não valorizou o Senhor, porque não tinha gratidão. A quem muito se perdoa, muito se ama. Uma vez o padre Gobi, o padre que recebia as mensagens de Nossa Senhora, já está no céu, várias vezes ele veio aqui em Fortaleza. E uma vez ele aqui em Fortaleza disse assim: quer ver um sinal de quem é verdadeiro devoto da Virgem Maria? Quem com frequência se aproxima aos pés da cruz de Jesus, pelo sacramento da confissão, se deixa lavar dos seus pecados. Um dos sinais do verdadeiro devoto da Virgem Maria, dizia o padre Gobi, é aquele que confessa com frequência e confessa bem. Procura mudar de vida. Dom Manuel Pestana, um bispo muito santo, também já partiu para o céu. Ele deu um retiro aqui em casa e ele conheceu um padre que era russo, que foi infiltrado para destruir a igreja por dentro. Ele contou isso para nós. Ele conheceu esse padre. O padre tinha 40 anos, era viúvo quando foi chamado para ser padre. E aqueles homens disseram a ele: nós queremos padre legítimo. Então, quando estiver sendo ordenado, tenha desejo de ser padre. Eles acreditavam no poder da graça. E esse homem se tornou padre e iria fazer o mal para a igreja, se infiltrar. Mas ele começou a ouvir a confissão dos penitentes. E através das confissões bem feitas, se arrependendo dos pecados, esse homem se converteu. E se tornou um sacerdote fiel. E por isso contou tudo isso para o Dom Manuel Pestana. Gente, o sacramento da confissão é o exemplo que Madalena vem deixar para nós. Sempre ela estava aos pés do Senhor. Lá em Lucas 7, chorou aos pés do Senhor, o fariseu falou mal, mas Jesus defendeu ela. Lá na casa de Marta, sua irmã, a irmã reclamou dela estar aos pés do Senhor, falou mal, mas Jesus defendeu ela. Aqui em João 12, diante de Judas, Judas falou mal dela, porque ela estava aos pés do Senhor, mas Jesus defendeu ela. E quando Lázaro morreu, ela chorando beijou os pés do Senhor. E Jesus ressuscitou o seu irmão. E quando ela chorando foi beijar os pés do Senhor e dar seu última homenagem no sepulcro, ela viu foi o Cristo ressuscitado, que disse: não me retenha, porque tu me segurarás lá no céu. Não me toques, não me segures, porque agora eu te dou a vida eterna, não somente o perdão dos pecados. Meu irmão, minha irmã, nós estamos começando a Semana Santa com Santa Maria Madalena, com o perfume que é derramado. Faça hoje o propósito de derramar o seu perfume aos pés do Senhor. Faça hoje o seu propósito de não derramar um pouco, de quebra o teu coração, derrama tudo, derrama todo o seu amor. Faça o propósito de consolar o coração de Jesus como Madalena e não ferir mais o coração de Jesus como Judas, que não quis se arrepender. Estamos iniciando a Semana Santa com um grande exemplo de um milagre que Deus fez, de uma pessoa que o mundo disse: essa mulher não presta, nunca vai mudar, essa mulher é pior tipo, e ninguém vai poder levantá-la. Ela está possuída de 7 demônios, ela foi entregue a todos os vícios, pois ela foi elevada com os serafins. Enquanto Judas, o próprio Jesus disse: eu escolhi vocês 12, não foi? Mas um de vocês é um demônio. Um homem que tinha tudo para ser santo se tornou como um demônio. E uma mulher que tinha uma vida destruída pelo pecado e pelo mal se abriu ao milagre, acreditou no milagre de Deus e viu a glória de Deus. E hoje ela representa lá no céu todos os pecadores que confiam na misericórdia do Senhor. Eu quero terminar com você lendo essa poesia de Santa Teresinha, que a Madre Kelly musicou, que diz assim: viver de amor é dar sem medida. Você vê que Madalena não foi comedida, Judas quis medir. Isso vale uns 300 moedas de prata.
Por que desperdiçar? Mas viver de amor é dar sem medida. Sem na terra salário reclamar. Eu não quero recompensa aqui na terra. Se eu tenho o amor do meu Jesus, eu sou grato. Eu sou grata pelo que Ele fez comigo. Eu não quero coisas terrenas. Ao contrário, o que era terreno, que eu usava para o pecado, esses perfumes, agora eu uso para glorificar a Deus. O dom que você tem de cantar, que você talvez já tenha usado para o pecado. O dom que você tem de tocar. O dom que você tem de pregar, de falar bem. O dom que você tem de alegrar as pessoas, era usado para uma glória humana. Agora você está derramando esse dom para usar para Deus. Sem contar eu dou, pois convencida de que quem ama não sabe calcular. Viver de amor é banir todo temor, toda lembrança das faltas do passado. Dos meus pecados, vestígio algum eu vejo. Ao fogo divino, um a um foi apagado. Jesus está tirando do seu coração nessa Semana Santa toda a acusação do inimigo dos seus pecados do passado. Porque o que conta para Ele é o que você decidiu fazer hoje. E eu vou já te mostrar como é que Maria Madalena derramou a sua vida para Jesus. Viver de amor, que estranha loucura. Diz-me o mundo, cessa de cantar. Diz-me Judas, cessa de cantar. Não percas teu perfume, não percas tua vida. Utilmente procura empregar. Você é jovem. Vive para o mundo, depois você busca a Deus. Assim Judas diz, não desperdiça a sua vida, não desperdiça isso que é tão caro, esse perfume caro. Não. E a resposta que a alma dá como Madalena: amar-te, Jesus, que perda fecunda. Todos os meus perfumes são teus para sempre. Eu vou cantar ao sair deste mundo. Eu morro de amor. Olha só que coisa linda, gente. Essa poesia de Santa Teresinha, inspirada em Santa Maria Madalena, nesse evangelho de hoje. Ela diz que assim como Judas, hoje o mundo diz para você: filho, filha, não desperdiça a tua vida não. Aproveita. Vai gozar das riquezas, do sexo, das drogas, do que te faz feliz. Os satanistas têm uma regra que diz assim: eis a regra, faça o que você sentir vontade. Essa é a regra dos satanistas. E o mundo também diz isso hoje. Deus quer que eu seja feliz. Deus quer que eu aproveite desse mundo. Não. Deus quer que você encontre a verdadeira felicidade, consumindo a sua vida, gastando a sua vida pela sua missão, pela sua família, por aqueles que você ama. Ele mesmo vai providenciar momentos de lazer, momentos de descontração. Ele mesmo vai te dar consolos na hora certa. Mas essa vida é para ser doada. Essa vida não é para ser gozada, para ser aproveitada. Vou curtir a vida. Isso Judas queria e era apegado no dinheiro que ele trazia. Madalena não, era desapegada. Aquela riqueza, aquele perfume ela deu, derramou, quebrou diante do Senhor. Não queria essa vida para ser curtida, mas para ser entregue por amor. Quem quer curtir essa vida encontra vazio, infelicidade, insatisfação e começa a querer preencher vazio com vazio. Drogas, apegos, idolatrias. Mas quem começa a consumir sua vida pelo próximo, assumindo uma missão nessa terra, usando os seus dons para servir, entendeu que servir é amar e amar é reinar com Cristo. São Luís Maria, estou com a relíquia dele aqui, o osso de São Luís Maria está aqui comigo. Ele vai dizer que no fim da vida Maria Madalena se recolheu. Eu termino dizendo isso para vocês. Essa frase de São Luís Maria e de São João da Cruz. Santa Maria Madalena nada mais fez do que os exercícios religiosos durante os últimos 30 anos da sua vida, quando ela vivia no isolamento em Sainte-Baume, lá no sul da França.
Poucos santos alcançaram as mesmas alturas em oração que Santa Maria Madalena, que era transportada diariamente aos céus pelos anjos, os serafins, e que teve o privilégio de aprender aos pés do próprio Jesus Cristo e de sua Mãe Santíssima. Contudo, um dia, quando perguntou a Deus que mostrasse qual a maneira certa, como crescer no amor e como chegar à mais alta perfeição, Deus enviou São Miguel Arcanjo para dizer em seu lugar que não havia outra maneira para alcançar a perfeição do que meditando constantemente na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Então São Miguel colocou na entrada da sua caverna uma cruz e lhe disse que rezasse diante dela, contemplando os mistérios das dores e da paixão redentora do Senhor. Até hoje, lá na gruta de Santa Maria Madalena, no sul da França, os cientistas não sabem explicar. A gruta é fria e úmida, mas quando chega nesse local que Maria Madalena viveu, essa gruta é seca e tem a temperatura diferente. Não existe uma explicação científica para isso, mas somente um milagre que o Senhor fez lá onde ela viveu. E São João da Cruz diz assim: na verdade, é mais precioso diante de Deus e da própria alma, um pouquinho desse puro amor que tinha Maria Madalena, é de maior proveito para a igreja. Embora parecesse que ela não fizesse nada, é de mais proveito do que todas as obras juntas. Em razão disso, Maria Madalena, ainda que com a sua pregação fizesse grande proveito, ela foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado, e ainda maior pudera fazer depois. Contudo, inflamada desse grande desejo de agradar ao esposo de sua alma e ser útil à igreja, escondeu-se nessa gruta durante 30 anos, a fim de entregar-se de verdade ao seu amor, convencida de ser um lucro maior, deste modo, muito maior em todos os sentidos, pelo muito que aproveita e importa à igreja um pouquinho desse amor. Santa Maria Madalena se tornou a padroeira dos eremitas. Ela se refugiou durante 30 anos no deserto, nesse local bem alto, nessa gruta, nesse alto monte. E no final da sua vida, um sacerdote, São Maximino, subiu naquela gruta para dar a comunhão a ela. Não sabia que ela estava morrendo. E no momento da sua morte, Jesus quis visitá-la, assim como ela esteve junto com ele na hora da sua morte. Maria Madalena recebeu o corpo de Cristo e morreu na sua grande santidade, nos braços do Senhor. Que Santa Maria Madalena nos ajude a entrarmos nessa Semana Santa com profunda esperança de conversão, de salvação, de redenção. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.